Olá, pessoal. Estou de novo aqui no meu talk show. Só falta servir o cafezinho. Porém, ele fica tão inexpressivo frente ao momento que vocês vão viver comigo agora. Eu trouxe uma pessoa que eu vi alguns momentos no ano passado, porque a gente esteve num projeto juntos. Mal sabia sobre ele e, como é de costume, eu procuro, assim, através de umas perguntas que eles me mandam, leio um pouco, mas tudo que eu tenho aqui não diz nada sobre essa pessoa que vocês vão conhecer daqui a pouco. E como nós estamos assim, esse mês aqui não é mais o mês de março, nós estamos em abril. O que aconteceu? Todo mundo referenda a mulher. No mês dos pais, menos. Porém, referendar o ser humano, de uma maneira geral, imagino que poderia ser a tônica de cada um de nós. Se nos concentrarmos de que nós emanamos uma energia que pode melhorar o mundo, ninguém reclamava, ninguém falava mal dos outros, ninguém tinha preguiça, falta de compromisso. Então, tudo isso faz parte de uma missão. E outro dia me perguntaram, como é que eu acho minha missão, meu propósito? Ela não está aqui fora, ela está dentro de você. E ela virá no momento em que você adquirir conhecimento com quem sabe mais, transmutar isso em sabedoria, usar a sua inteligência emocional e partilhar. Portanto, vocês percebam que eu estou, sim, ao encontro da minha missão, que é vir aqui com quase 400 programas e poder trazer o Gustavo. Como é que fala o seu nome aqui, cara? Vem cá. Hohendorf. Olha que chique. Vem cá, Gustavo. Com licença. Obrigado por essa oportunidade, linda. Gente, sabe o que eu falei agora há pouco? Que eu preferia não gravar o programa e ficar conhecendo esse personagem, esse ser de outro planeta, não é isso? Fala um oi aqui para os nossos internautas. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vai estar assistindo aqui esse programa incrível. Eu me sinto honrado de estar do lado. Personagem é essa mulher incrível, que numa história absurda, que eu não sei como conseguiu ter tanto conteúdo. Gente, ele me deu 53 anos, tô bem, hein? Eu falei, caramba, eu vejo por mim, tenho 50, aqui, ó, estamos próximo, parabéns, me encantei com você. Por quê? Parabéns, viu? Por que nós estamos assim, Gustavo? Vamos contar, já detonamos a entrevista. Vamos embora. Por que nós estamos assim? Eu vou falar pra você, só pela tua energia você pode ter 200 anos que vai parecer que você tem 50. Não, mas o que eu quero que você diga é por que você não parece a sua idade, por que eu não pareço a minha idade? Tem uma razão. Lógico, tem várias razões, né? Tem várias. E quais seriam as razões da pessoa permanecer jovem, tanto no estereótipo como aqui? Isso daí é uma escolha que você faz de dentro para fora quando você tem suas atitudes mentais, espirituais e físicas compatíveis com você, porque a minha alma, eu já não sei bem quantos anos ela tem, você sabe quanto tem? Sua alma é antiga. A minha também é, vai ver que a gente se encontrou. Já em algum momento a gente está se reencontrando, parece até que a gente se conhece, não parece? Total. E a gente está aqui falamos algumas vezes no lançamento do livro, do foi. Novo Ser Humano, que você fez uma introdução. Aliás, eu devia pegar esse livro também para poder mostrar aqui. Vou mostrar para vocês. E aí agora a gente está aqui nesse bate-papo, então eu acredito que a jovialidade, essa irradiação, ela tem muito a ver com uma opção espiritual, que é a conexão com a tua felicidade, com o momento presente, com essa grandiosidade de você ter o prazer de viver a vida. Então, quando você se conecta com isso, acaba sendo com que você falou com maestria, que você é uma maestra mesmo, uma cantora, uma escritora linda, que eu me admirei com todos os seus atributos e virtudes. Você tem que aprender que a tua essência é a imagem e semelhança de quem? Do nosso Criador. Aí você pode criar a tua realidade, não pode? Através das suas escolhas. A minha realidade através de escolher cuidar bem do meu corpo, de alimentar e nutrir bem a minha mente e principalmente de me conectar diretamente com a fonte inesgotável de recursos espiritualmente. Então, dessa maneira, eu escolho ser feliz, e ser feliz é algo de gente jovem, por mais que eu envelheça dentro desse corpinho.
Faz Que sentido? lindo, né, gente? A gente já começou todo ao contrário, porque eu nem contei quem é o Gustavo. Posso contar? Fica à vontade. Vamos então. lá. Gustavo Hohendorf, ele é reprogramador comportamental positivo, escritor, mentor e palestrante. Ele é especialista, olha só, hein, em transformar pessoas e equipes, ampliando o grau de positividade e tornando o estado de felicidade uma vantagem biológica. Boa. Dá licença? Uhum. E ele criou uma metodologia de treinamento que é RCP. Reprogramação comportamental positiva. Eu quero. Tá feito. Já sou candidata, tá, gente? Porque Na vocês verdade, sabem. você já tá 99 pronta, 99% Nada, Nina. pronta. Então tá Assim, todo mundo que senta no sofá da Beth Ripoli é o seguinte: ou tem meu livro, ou me traz um livro, eu acho que ele trouxe para mim, tá? Trouxe. Trouxe o livro, ou eu faço o curso, ou eu faço uma imersão, alguma coisa acontece. E assim eu vou me municiando para cumprir a minha missão. Não é mesmo? Você Mas tá continuando, fazendo bem feito. ele só tem 30 anos de experiência profissional nas áreas comercial, marketing e gestão de equipes em grandes empresas da indústria farmacêutica e da nutrição esportiva mundial. Professor de pós-graduação da FGV, Isso. palestrante internacional. Nossa, eu trago gente poderosa aqui, eu fico encantada. Tem certificação internacional como coach mentor, ativista quântico, reconhecido pelo Dr. Amit Goswami. Também não precisa falar mais nada, né? Formado, eu já falei isso, e veio aqui hoje. Esqueci de falar que ele é faixa preta de Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Isso. Agora falei certo. Arte suave. E amante das atividades esportivas, um incentivador da prática. E tem que tomar cuidado com ele, não pode brincar com ele não, né? Porque ele é forte. Mas quem luta não briga, né? Não briga, né? Quem luta não briga. Argumenta, né? Já foi a época. E eu costumo dizer na minha palestra assim, que quem está no equilíbrio, age. Quem deixa de estar no equilíbrio, reage. É simples, o tolo reage, o sábio age. Exatamente. Gente, Resumindo as lições isso. aqui vão fluindo, né? Impressionante. Vamos conversar agora? Óbvio, tô pronto. Ele veio falar, gente, sobre como manter a paz no caos. Isso é possível? Adoro, óbvio que é. Então conta, vai. Aí a gente pode usar até um grande mestre, que para mim é o maior de todos, respeitando todos os outros mestres, né? Como faixa preta de jiu-jitsu, 3% só das pessoas que treinam uma arte marcial chegam, de 3 a 5% hoje dos praticantes de arte marcial chegam a atingir esse grau de graduação, que é a faixa preta, que não é o fim, é só o começo. Tá. Né? E aí você presta atenção que tem vários mestres, e tem mestres sinistros no sentido de tão bom que são, e mestres sinistros de Maquiavel, de sinistro mesmo. Sinistro no perfil mesmo da palavra. Assim como a gente vê povoando o nosso planeta Terra desde quando surgiu a Terra, grandes mestres. Aí eu vou falar um mestre sinistro que o cara, se ele tivesse um pingo dessa essência que você está trazendo aqui, poderia marcar a época e ser um novo Jesus Cristo. Hitler, o cara tinha conhecimento pra caramba, tinha poder pra caramba, tinha um poder de convencimento, uma oratória absurda, mas não foi pro lado negro da força. Pela sombra, né? Faz parte. O mundo que a gente vive, ele é de polaridade. E se é bom ou ruim, eu não sei, mas foram escolhas feitas. Sim. E qual seria o mestre? O mestre dos mestres, para mim, chama-se Jesus Cristo, ponto. E aí vem outros grandes mestres, como eu aprendi bastante, Buda, Krishna, o próprio Maomé, que eu gosto também de estudar um pouco da cultura muçulmana e entender esse profeta que trouxe diversas informações. Então, mas só que Cristo, para mim, ele trouxe e ele falou uma coisa, que é claro, ele falou várias, né? Mas para trazer a tônica de estar em paz no caos, ele falou duas coisas que foram importantes. Primeira, pode anotar aí, viu, gente? Anota que ele falou isso, daí não fui eu, tá escrito lá, você pode ir no livro mais lido do mundo, tá escrito lá. Se ele é sagrado ou não para vocês, daí eu respeito. Se você crê ou não, também não importa. Eu respeito, mas é o livro mais lido e mais editado. Tá escrito assim: o mundo jaz no maligno. Tá escrito isso. E segundo, ele falou: no mundo
tereis aflição. Isso é uma confirmação. Ele falou, no mundo tereis aflição. Só que tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando ele fala isso, ele está falando desta consciência crística. Quando ele falou que ele partiu e deixou o Espírito Santo, não deixa de ser a consciência dele. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por mim quem? Por mim é essa consciência que nos habita. Só que você não está consciente disso. Quando você começar esse processo de um despertar de consciência, você vai perceber que as impressões, as percepções do caos que está diante de você, quem está criando é você mesmo. Aí se funde com outras grandes filosofias do budismo, de não sei o que, tal, mas eu estou falando de você ter um bom senso. Entra até mesmo com harmonia com as próprias leis herméticas. Você fala do mentalismo, mas tem uma lei que é da correspondência. Que lei é essa? Como é assim? Aquilo que está lá em cima está aqui embaixo. A Cabala fala isso. Então, mas como é dentro é fora. E o que... Aí se aqui fora tá uma coisa caótica, é porque dentro está caótico. Como é dentro é fora. Então vamos por partes. O caos está aqui como parcialmente ou totalmente uma reflexão do nosso sentir, pensar e querer. Como é que eu consigo contornar a situação? Porque ninguém aprecia viver no caos. Vocês estão felizes vivendo no caos? Nem vou citar coisa ruim, porque o Sintonia só traz coisa boa. Então, aqui o Gustavo vai nos dizer como é que administra este caos que está à nossa volta, que é o reflexo do meu interior. Oi? Agora, Beth Ripoli, conta pra mim, agora onde você tá? Agora. Nesse minuto? Exatamente, nesse instante. Nesse minuto eu estou tendo uma aula de conhecimento que eu vou transmutar em sabedoria e partilhar com vocês. Estou no meu templo. Tá no caos? Eu? Nesse momento? Gente, eu tô tão feliz dele estar aqui. Lá fora pode estar o caos. Tá. O mundo pode estar em caos. Se mas chover daqui a pouco, mas você não tá. Eu não sou. Porque quanto mais você entender que não é egoísmo isso, pessoal, é um despertar de consciência. Sempre você vai estar sendo liberto. Sempre você vai estar ganhando mais consciência quando você perceber o teu agora. Muito das pessoas vivem no passado e vivem no futuro e criam um caos neste momento. Presente que não está. Daí se eu pudesse estar criando uma nova frequência que não harmoniza com sintonia. Mas eu podia falar, como é que tá o governo, como é que tá não sei o que, a gente começa a entrar numa frequência e nós criamos o caos aqui agora, não criamos? Por isso que aqui no programa Sintonia não se fala de política, não se fala de futebol, que cria antagonismo, e eu evito falar de religião. Agora, falar de Cristo não é religião. Espiritualidade é outra coisa. Exatamente. Para mim, Cristo, Deus, somos um só. Eu não estou aqui em pé agora podendo fazer isso se eu não tivesse uma fé inabalável, imensurável em Cristo. E é também outra coisa, tem muito ateu que eu tenho relacionamento, que ele tem muito mais conduta espiritualizada do que muito cristão, né? É religioso, entendeu? Então são sobre condutas, comportamentos, valores, virtudes. Isso é algo muito mais espiritualizado do que religioso. Tá? Entendi. E aí quando você pega e eu escolho entender este momento presente, que inclusive usando uma referência de novo, bíblica, uma das melhores passagens que eu decodifiquei. Primeiro Cristo falou isso. Daí Cristo ele falou assim, eu vos dou a paz, não vos la dou como o mundo dá. Por quê? Ele fala assim, pera, calma, respira, olha de novo. Presta atenção na situação. Será que é tão caótica quanto você está imaginando mesmo? Será que é o fim do mundo? Será que tem 8 bilhões de pessoas e você é o que está mais danado de tudo? É o premiado. É você. Então, tipo assim, peraí, calma. Aí você tem que entrar em sinergia, em sincronia e em despertar de consciência com o teu corpo, com a tua mente e com o teu espírito. Porque o corpo, ele é viciado em emoções tóxicas, sabia disso? Ele vicia em emoções negativas mais do que cocaína e heroína. Então a tendência da gente ir pro negativo é muito forte. Segundo, a tua mente te mente. A mente mente. Ou você quer parar? Você está falando tudo que está no meu livro e na minha palestra, sabia?
Você sabe por quê? Sintonia, não é? Como é que é o nome do programa? Sintonia. Pronto. Então E eu diria mais uma coisa. Uma vez eu questionei isso, falei, nossa, mas eu fui numa palestra e ouvi tal coisa. Porque a fonte da qual nós tiramos é a mesma. Nós não estamos tirando todo o nosso conhecimento do universo. Então, quando você fala algo que já está no meu livro e, no entanto, você não leu o meu livro... São confirmações. Exato. Gente, começa sincronicidade, né? Jung dizia isso. Sincronicidade é o termo dado que ele fazia dentro dos estudos que havia... Eu penso na Beth, a Beth me liga. Não sei o que. Então, a sincronicidade é algo que mostra que o invisível está tudo conectado. Né, que dentro do universo quântico a gente sabe que é fato, e já falaram que passado, presente e futuro, tudo ao mesmo tempo agora. Que então, o tempo é relativo, que é o tempo chamado Cronos, é o cronológico agora. X horas do tal dia, não sei o que, isso é o Cronos. Por isso que fala cronômetro. E o Kairos, que é o tempo de Deus, que é tudo junto, misturado, é o passado, presente e futuro, é uma coisa diferente. E nós estamos aqui de passagem neste tempo. Se você acredita ou não, eu respeito, não perco a amizade. Mas eu creio e imagino que o meu entrevistado também crê, que nós estamos nesse carrinho, por isso tem que cuidar para chegar até o final. Só que é uma passagem. O mais tempo possível, que a gente puder para aprender. Aprender. Mas é uma passagem. Sim. E a bagagem que eu levar daqui, eu vou ter um crédito ou um débito com o universo, não é? Mas não é de mim que eu vou falar. Eu quero que você me diga o seguinte: esse método de transformação, ele tem tido efetividade com quem você trata, com quem você mentora? Como é que funciona? Essa é uma pergunta suspeita, né, de responder. Você acha que eu vou falar que dá errado? Não, claro que não, mas você pode não ter casos. Você pode disfarçar, sair pela tangente. Eu tenho quase um pouquinho mais de 2.000 casos. 2.000 casos. Que você tirou a pessoa no carro. Trocando ideias olho no olho, sentado por 10 semanas. E a gente fez isso em pequenos grupos, empresas e individuais. E o processo ele tem uma inteligência a ser seguida. Por isso que chama metodologia. É um método. E o método tem a ver com meta, que meta do latim, do grego, significa ir além. Por isso que a gente fala de um meta-humano. Meta-humano é o que já passou da mentalidade humana, já foi para um além. Meta e além. Então, metodologia além dos estudos, além da concepção, e aí eu tenho um planejamento. E eu vivi isso desde 2016, quando eu pedi a conta como gerente nacional de vendas, porque eu fazia isso em prol do meu negócio com os meus representantes. Quando eles começaram a viver um movimento doido, no meio do impeachment da Dilma, o pau comendo, a crise no Brasil e a gente cobrindo cota. Porque eu sabia a fórmula de ser bem-sucedido. Que quanto mais feliz e positivo, mais você vende, melhor você se relaciona, menos você enche o saco. Em qualquer área, né? Acabou. E eu sabia a fórmula de deixar pessoas mais felizes e positivas, primeiro porque é da natureza do ser humano. Se você pegar criança, você tem seus netos, aquelas coisas todas, do 0 ao 7 a criança pode estar numa comunidade, do lado de um córrego, ela vai estar brincando feliz. Ela está feliz. Ela pode estar no castelo da Rainha Elizabeth, com um monte de gente chata querendo dar etiqueta, ela vai estar brincando. Passou dos 7 anos que ela começa a perceber a ambiência, e ela começa a ganhar um tal da consciência, aí começa o processo de sabotagem, começa toda a destruição da própria confiança dela, da autoestima, então a criança começa a se soterrar. Somente 8% da população mundial permanece positiva depois de adulto. Por isso que você tem a proporção do Hawkins, somente 8% está lá vibrando no amor, que é algo que eu não sei te dizer por que essas 8% você fala de outras vidas, não sei o que, é a percepção, é ganho de consciência, eu não vou entrar no detalhe dessa parada. Mas somente 8% fica naturalmente nessa frequência. Os outros 92%... Eu sinto que um pré-requisito para você viver na vibração elevada é você deixar de reclamar. Porque um grande ganho já. Mas se você está ganhando consciência. Sim, mas você tem consciência. Para deixar de reclamar, você tem que ter consciência das bênçãos que você tem, que não está percebendo, e só reclama do que você não tem. Então, a consciência ela vem através de 2 fatos. Então, conte para o nosso internauta. Ela vem através do trauma ou do treino. Trauma ou treino, 2 T's. Trauma ou treino. Você, de repente, teve um infarto, não sei o que, você vai ter que mudar teu estilo de vida, filha. Quer morrer?
Aí é o trauma, não sei o que. Você pode perceber, as suas grandes mudanças, ela veio diante de um forte impacto Já te contei ali agora há pouco. Sim. Foi a minha transformação. Forte impacto psicológico. Forte impacto. Um trauma. Uhum. Tá? Que nem todo trauma é ruim, pode ser. Um monte dele foi gatilho pro Sim, eu acho que são sempre sementes de nova oportunidade. Pra mim é todas. Tudo, tanto é que eu trago tatuado aqui, que tá escrito aqui? Olha só. Tudo é dádiva e oportunidade. Nossa, é mantra. Gente, o cara. A gente já se encontrou em outro lugar, né? Deve ser. Caramba! E aí, continua. E aí, quando você consegue entender que também existe um treino, por isso que eu montei a metodologia. Então você pode ser treinado para ganhar consciência. Você pode ser treinado para resgatar a tua felicidade, a tua positividade, que ela é natural do ser humano. Sim. Mas por causa dos 5 sentidos, você vai sendo soterrado por notícias negativas, pessoas negativas, não sei o quê. De cada 4 pessoas na Terra, 3 são negativas. Nossa, tudo isso? Essa é a estatística de Harvard, não sou eu que estou falando, tá? Harvard. Então 75% da população mundial é negativa. Por isso que a escala de Hawkins também tem a ver. Aí os outros 25% não quer dizer que sejam positivos, porque só 8% são positivos. Os outros flertam, eles ficam momento positivo, momento não sei o que é teoricamente o estado. Mas na realidade não dá para ficar 24 horas num estado mas assim, de flow. Não existe 100% de positividade e felicidade. Nada. Mas se existe um estado que se atinge, que é 92% de consciência de estar feliz. E o 8% de realidade faz parte. Então eu não sou uma freira num puteiro. Eu não sou ingênuo, não sou poliana. Eu sou um otimista racional. É diferente. E às vezes quando você partilha esse seu otimismo com alguém, a pessoa fala assim, não, você está fora da realidade. Eu falo não, eu falo difícil, porque realmente é, mas eu sou da opinião assim, que mesmo que alguma coisa seja difícil, que é uma palavra que não faz parte do meu vocabulário, dificuldade, difícil, não consigo, eu evito esta palavra, procuro uma outra, porque, como você falou aqui a hora que você chegou, a gente pensa e a palavra pensada não pode ser abafada, a palavra dita não pode ser recolhida. Então, desde que eu esteja naquela vibração da qual nós estamos falando aqui, a tendência é que eu atraia uma pessoa como você para vir fazer a sintonia, certo? Eu jamais trouxe aqui para fazer o sintonia. Ou eu que fui abençoado de estar aqui. Ah, para, vamos lá, acho que a gente vai ter muito para conversar. Vamos lá, continuando. Quais os principais desafios que as pessoas enfrentam ao tentar mudar os seus comportamentos e suas crenças limitantes, né? Quem não tem, né? Quem? O maior desafio é sair da zona de conforto, de você reconhecer quem você é realmente e você tá preso nos seus os vícios e virtudes. Você sabe o que diferencia uma coisa da outra? Conte para nós. Vícios e virtudes, tudo é a mesma coisa, são hábitos. Só que um é hábito saudável, o outro é um hábito tóxico. Então, o que diferencia do vício e a virtude é isso. E o nosso corpo, que eu comentei para vocês, de cada 4 pessoas, 3 são negativas. E nós somos viciados em conteúdos negativos. Se você entrar hoje nesses streaming da vida, vende muito mais filme, é de terror, é de drama, é de não sei o que, do que algo positivo que traz uma felicidade, não sei o que, muito mais disso, porque a adrenalina, aquela coisa, o cortisol jogando na tua corrente sanguínea, ele traz uma sensação, sabe do quê? Por mais esquisito que seja, de que você está vivo. As pessoas não percebem, né? Daí toda vez que você sente medo, tensão, a sensação de estar vivo. Por isso que o cara quer fazer esporte radical, por isso que não sei o quê. Mas porque não pode ter sentir isso com notícia boa, com coisa boa? Lógico que pode, mas o sistema joga a favor disso. Para quê? Brasil, você está aqui no Brasil, pode ser que você esteja assistindo esse programa em outra parte do mundo. Tem bastante gente de fora. Mas a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, acabou de lançar o ranking número 1 do mundo em caso de ansiedade é brasileiro. Sério? Sério. E número 4 no mundo em caso de depressão é o brasileiro. Imagina o seguinte, nós somos o país tropical abençoado por Deus e... bonito por natureza? Como que cabe um povo desse tipo... Não me diga isso. Ser ansioso e depressivo. Mas peraí, sempre se falou que o brasileiro é jovial, alegre. Mudou isso? Tá enganando a quem? Não fui eu que falei. Tá? Vocês estão enganando quem? Peraí, Gustavo, você não citou, mas eu que mexo nessa área. A música, o funk, é uma música das trevas de baixíssima vibração. Eu não presto atenção, mas já passou não é só a letra da música. Não é só funk. O funk e o sertanejo. Aí você começou a melhorar
as coisas. Por que não se É só sofrência, traição. Não se surge mais um MPB ou aquelas bandas como Legião Urbana, como Paralamas do Sucesso. Na verdade, tem. Mas não faz tanto sucesso. Não faz tanto sucesso porque eles não querem colocar. Exatamente. Tem um filósofo que fala o seguinte: me diga qual é o hit número 1 do teu país que eu vou dizer a qualidade do teu povo. Só isso. E aí você entra a frequência vibracional, você entra com letra, você entra com não sei o que. Não, é uma tristeza. E aí aonde entra a depressão e a ansiedade? Na falta de autoconhecimento. Todo mundo está preso na roda do hamster, acordando, fazendo todo dia a mesma coisa, sem investir em si mesmo, sem buscar o autoconhecimento, que está aí à sua disposição e está na era da informação. Nossa, você pode buscar. Está muito fácil de acessar. Sem custo. Você pode fazer o que quiser. Entra lá no meu Instagram, entra no meu YouTube, no dela, você vai ver que tem uma pancada de conteúdo benéfico para você poder consumir desfrutar. E se transformar de graça. Se quiser ainda aprofundar, aí você investe. Certo. Aí e investir em você mesmo é um sinal de sabedoria. É o maior investimento que você faz em você. E aí, quando as pessoas começam a despertar, beber desta fonte, você acha que depressão e ansiedade vai pegar uma pessoa desse tipo? Não tem como. Está na Bíblia, lá em Osés, no Velho Testamento, fala: o povo de Deus perde por falta de conhecimento. Aí, tipo assim, quanto mais você saber, menos manipulado você é. Exatamente. Quanto mais, daí, tipo assim, o cara Hitler tinha o Goebbels, que era o ministro da comunicação dele. O cara falou uma mentira dita várias vezes, vira uma verdade. Virou uma verdade. E aí eles chegavam a fazer, sabe qual era a estratégia de guerra do cara? Ele entrava, tipo, tô em Vinhedo, beleza? Eu entro em Vinhedo e eu vou lá com meia dúzia de soldados na rádio. Vinhedo não tem nenhum soldado, é tudo fazendeiro. Eu já entro com o soldado, vou lá na rádio e falo assim: ó, pode falar que a cidade tá fechada, sitiada, tô com o exército inteiro, vai cair o inferno aqui dentro. O cara fala na rádio, todo Continue mundo... falando aí que eu só vou... Vai falando pra ele. O cara cai pra dentro da cidade com a informação que a rádio ou a televisão deu pra você. Por quê? Você escuta, você acredita porque você não vê. E aí aquela comunidade se rende e se entrega para os soldados, que são meia dúzia. Porque eles são soldados, eles são os caras que dominam o exército, daí ele dominou a Europa desse jeito, sabia disso? Então, mas vamos agora falar o seguinte. Claro. Eu quero um caso real que você aplicou a reprogramação comportamental positiva e teve grande transformação. O meu caso também será. Mas conte de um. Ah, não, eu tenho vários. Um só, porque já, você percebeu que tocou o sinal já? Isso, a gente tem que ficar esperto. Não, você vai ter que voltar. Faço questão. Eu tenho acho que um dos maiores casos que eu tenho foi de um advogado que ele é um cara sensacional, mas ele, a vida e situações, sei lá se são espirituais, o que foi fazendo com que ele entrasse num processo físico muito delicado. Esse cara foi campeão de squash mundial, um cara rico, inteligente, um grandão, eu sou grande, ele é maior do que eu, e ele começou a entrar numa atrofia muscular, numa doença rara e numa doença muito degenerativa. Isso, alguns anos atrás, ele me viu falando sobre positividade e tal, e ele marcou uma primeira consulta comigo, e ele falou: aí, ô rei da positividade, quero ver se ele me faz voltar a jogar squash. E o cara já estava andando de muleta, né? Aí eu falei: opa, departamento errado, Cristo está em outro lugar, eu não faço milagre. Já cheguei pro cara falando assim. Então, falei assim, ele já chegou trombando, você também eu falei: então é o seguinte, eu posso fazer você se sentir bem dentro dessa condição. Entendeu? Porque tudo é dádiva oportunidade, você vai aprender a lidar um pouco mais com aceitação, você vai ver o lado positivo dessa tristeza que aparentemente você deve estar vivendo. E foi um negócio tenso. O processo. E o resultado, porque como esse cara continuou definhando, e ele foi, hoje está até de cadeira de roda, mas hoje é um outro cara. Eu faço teste de positividade, né? Então esse cara foi um dos níveis mais baixos de positividade que eu já peguei, óbvio, porque ele já estava ali triste, o cara rico, pô, bonito, definhando, tipo o Stephen Hawking, que ele flertava com Deus se era ateu ou não, porque como um gênio ficava entrevado dentro do corpo, então as coisas acabam gerando conflito interno, né? E aí a gente fez, resumindo isso, vivemos o processo, e aí eu não lembrava disso, quando termina o processo, porra, esse cara a gente virou amigo, até hoje a gente toma vinho junto, troca ideia, bate papo, viramos grandes amigos.
Esse cara hoje virou líder de uma comunidade para trazer conforto para as pessoas que têm esse mesmo problema que ele, esse desafio que ele tem, né? E ele tá vivendo mais feliz, o cara tá né? jogando com cadeira de roda umas paradas, o cara, legal demais, se desenvolveu de uma forma que ele saiu daquele lado triste, tenso, e hoje ele foi buscar a luz e vive disso. Mas o mais bacana disso, quando a gente terminou, ele fez um depoimento. Né? Daí ele chegou, o que ele falou pra mim no primeiro dia, 10 semanas atrás? Ele falou: me duvido você faz eu voltar a jogar squash. Sabe o que ele fez? Foi na quadra de squash de muletinha e pá, começou a bater. Ele falou: tá vendo como que você fez eu voltar a jogar squash? Ele filmou ele jogando squash com todo esforço, mas era só pra fazer um simbolismo do quanto que o processo foi positivo pra ele. Ô, Gustavo, eu fico pensando assim, o quanto essa nossa conversa pode ajudar pessoas que estão aqui, que não confiam em si mesmas e que estão num estado de caos, convivendo no caos, sendo engolido pelo caos. E eu tô vendo aqui, ó, ele não falou nada até agora, né, mas ó, pequenas atitudes, grandes vitórias. Dá para mim simbolicamente? Porque eu sei que ele vai me dar o livro, né, aqui gente? Aqui está o livro. Mostra bem lá para o nosso internauta. Esse livro aqui, Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, está à sua disposição. Mas esse daqui é a versão 20 anos depois, porque eu escrevi esse livro há 20 anos atrás. Ah, é? É. E aí eu tive agora a petulância de querer dar uma ajustada nele, porque devo ter melhorado em alguma coisa nesses 20 anos. Eu tenho a impressão que depois de 20 anos você deu uma melhorada. E aí era um livro muito simples, que foi provocado. O universo te manda sinais. Principalmente quando você for validado 3 vezes, atenção, não dá pra você ignorar. Validou 3 vezes, você vai pra cima. No mesmo dia eu tive 3 coisas. De manhã um cara super pobre virou pra mim e falou: Gustavão, você tinha que ensinar as pessoas como tratar gente simples. No meio da hora do almoço, o cara mais rico da cidade, que eu tive o contato, ele falou: porra, Gustavão, você tinha que ensinar as pessoas como se valorizar. Porque eu me posicionei com ele e tal. E à noite eu tava na faculdade, e eu fui conversar com o meu diretor, ele falou: cara, Gustavão, você nunca pensou em dar aula? Eu falei: você deve estar de sacanagem comigo, né? Eu sou do fundão, porra, tatuado, caramba. Ele falou: cara, daí eu falei: ô diretor, você tá me investigando? Ele falou: por quê? Porque aconteceu isso de manhã, isso à tarde, e agora à noite, no mesmo dia. Ele falou: então, pior isso é que ele não quer ver. Olha o sinal. É o sinal. Aí eu falei: o que eu tenho que fazer pra dar aula, caramba? Eu sou do mundo acadêmico, eu sou nota 7, filho, eu passo de ano. Aí ele começou a falar: começa a ler, publicar artigo, escrever, o caramba, Aí faz o MBA que eu fiz, faz mestrado que eu fiz, e fui dar aula na FGV. E aí, por causa desse livro. Esse livro eu comecei, na verdade, no dia seguinte eu comecei a andar e eu falei: opa, deixa eu prestar atenção no comportamento das pessoas que estavam andando do meu lado. Por que que eu tinha uma situação que aconteceu 3 vezes no mesmo dia? O que é que eu faço tão especial? E eu vi que eu não fazia nem nada de especial, eu fazia o básico bem feito. Bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, obrigado. Sentado aqui, tinha uma mulher de pé, eu falei: pô, por favor, senta. Abri a porta, eu não sei o que, eu falei: cara, básico. Ninguém fazia, por incrível que pareça. Aí eu comecei a escrever, o que resume é o seguinte: primeiro capítulo eu acordei, último capítulo fui dormir. E durante esses outros capítulos, situações que eu fui vivendo, como sugestão de como você pode se comportar. Peguei, escrevi, dei pro meu diretor e dei pro meu pai. Falei: dá uma lida nessa parada aí que você me encheu o saco pra escrever alguma coisa. Ele leu. Aí ele falou: volta daqui uma semana. Daí ele me ligou e falou: volta aqui. Aí ele falou: meu, o que você escreveu aqui, velho? Falei: porra, por quê? Eu fiz merda? Não, eu vou ter que fazer um parênteses. Não foi ele que escreveu. Ele fez download, porque essa experiência é vivida, assim como vários entrevistados que vêm aqui, a gente faz um download. Com certeza. Ó, eu não quero te interromper, mas o nosso tempo estourou, né? Acabou. Então é o seguinte, eu gostei. Você tá na sua missão, é redundância eu perguntar, né, Gustavo? É fato. Não é? Não, eu tô vivendo o propósito. Você tá no seu propósito. O propósito é servir e fazer com que as pessoas reconectem com si mesmas, sendo mais felizes e positivas. Ponto. E o que você diria, que é a pergunta a sugestão que eu dou, para quem está nos assistindo, que nesse momento pode estar falando assim: será? Será? Qual a mensagem que você deixa para os nossos internautas? Não, eu vou nesse será. Será que não pode dar certo? Aí, garoto! Será que não posso ser feliz mesmo? Será que a felicidade é real? Então, entre o será negativo e o será positivo, eu sempre vou ver o copo mais cheio.
Entendeu? E é uma opção, é um ajuste de perspectiva. Então você pode enxergar o copo meio cheio e meio vazio. Se você escolher, fizer a escolha aí dentro de você, você vai entender que a natureza está te dando aula. Seja feliz porque você nasceu para ser feliz. Porque se você sair, olhar para fora da tua casa, ver uma graminha no meio da rua, você vai ver que a grama ela está brotando e ela não pede permissão para crescer. Ela vem. Ela vai nascer. Os pássaros se multiplicam, as coisas crescem e se desenvolvem, tomam conta do vazio, sem ninguém pedir permissão. E você, que é a imagem e semelhança do teu Criador, imagina o que você pode fazer. Você é tão poderoso e cria a tua realidade que cria ela uma bênção ou uma maldição. A liberdade é tua. Gente, meu coração tá assim. Sabe quando um passarinho tá aqui dentro fazendo assim? Tá tão aconchegado, tão gostoso. Como eu tô ganhando um livro, ó. Eu sei que você não tem mais onde tocar, mas você põe na estante. Eu tenho old school, filho. Eu gosto você tem onde tocar? Lógico então, que tem. Tem um aparelho CD. É o nome do programa, o nome da vinheta, o nome do livro. Veio pronto. Adorei. Muito obrigado. E o livro, olha só que legal. Todos os entrevistados, depois do lançamento desse livro que eu lancei na Bienal, estão através de um QR Code. Então, se você tiver esse livro, a sugestão para o Call to Action. Quem já tem, livro, vai lá. Tem aqui um QR Code que você acessa 388 entrevistas. Inclusive, a moça que está sentada aqui, que é a próxima que eu vou gravar o Sintonia, também estará. Então, gente, ler é mais. Com certeza. Ler é mais. E muito obrigado. E aqui está o livro para você. E ó, cada final de capítulo também tem uma chamada de atenção, tem QR Code aqui. Gente, depois me conta o que você achou. É o seguinte, ó. Tá, uma gêmea? Sei não, hein? Muito obrigado. Obrigado. Volte mais vezes, porque eu percebi que você tem muitos outros assuntos. E você percebeu que a gente dá uma viajada, né? Tamo junto. E você que está aqui com a gente, é o seguinte, você liga rádio, você liga televisão, o que que vem? Uma avalanche de má notícia. E você vai querer saber, né? Aquele assassinato, não sei aonde. Para. Quem é que escolhe o que você vai assistir? Alguém te manda, te obriga? Eu liguei lá para receber notícias. Começou com notícias que não são boas, não vão trazer boa vibração. Desliga. Desliga. A opção está em você, a escolha está em você. E quando você para de fazer suas escolhas, saiba que alguém as fará por você. Então, nós somos soberanos sobre a nossa vontade e sobre as nossas escolhas. E a sua escolha, a partir de hoje, quem sabe pode ser divulgar aqui o Gustavo morrendo. A Beth, o próximo que vier, porque nós somos portadores da boa notícia. E ele é portador da felicidade, né? Catalisador da felicidade. Obrigado pela sua presença. Fica com a gente. Compartilha, que você pode ajudar também. Só compartilhando já é um belo de sucesso. É um belo de sucesso. Beijo. Obrigado. Obrigado, El. Valeu. Tchau.